Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa Lei 8.112, né? Vamos começar agora na parte que mais cai em concurso, tá certo? Então, assim, a partir de agora, muito foco, tá? Se você precisar, assista novamente a aula, tá certo? Assista uma, duas vezes até você fixar essa parte de provimento, porque ela é muito cobrada em concurso, tá bom? Para iniciar, a gente vai falar sobre requisitos para investidura, tá? Vamos lá, vamos para o slide. Requisitos para investidura. Olha só, gente, esses requisitos aqui, primeiramente, eles devem ser cumpridos de forma cumulativa, tá? Então, todos esses requisitos aqui devem ser cumpridos de forma cumulativa, tá certo? Quais são os requisitos? Olha só, vou falar um por um aqui, né? Nacionalidade brasileira, tá? E aqui, gente, ó, entra o brasileiro nato ou naturalizado, tá? Só quem pode fazer diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado é a Constituição, tá bom? Então não pode uma lei infraconstitucional querer diferenciar, tá bom? Pleno gozo dos direitos políticos, tá? Você tem que estar não pode estar com direitos políticos suspensos, por exemplo. Né? Se você foi condenado, por exemplo, por probidade administrativa, suspense os direitos políticos. Então você não pode ocupar cargo público, tá bom? A quitação das obrigações militares e eleitorais, tá certo? Você tem que tirar lá no site do TRE a certidão de quitação das obrigações eleitorais. Obrigação militar, isso aqui, gente, é somente para homens, tá? Ou você tem que ter cumprido lá um ano, né? Ou então você tem que ter o certificado de reservista. Gente, esse certificado de reservista, gente, ele é extremamente chato de você pegar uma segunda via, tá? Então, procura aí, guarda sempre isso, tá certo? Não perde, pelo amor de Deus. Vamos lá. Nível de escolaridade exigido para o cargo. Se o cargo é de nível superior, tem que ter nível superior. Se o cargo é de nível médio, tem que ter nível médio, é óbvio, tá? Bem, aqui tem uma questãozinha, né, de jurisprudência. O que acontece? Às vezes você faz o cargo de nível técnico, mas na verdade você tem um nível superior. Tá? Por exemplo, existe o cargo de técnico de contabilidade. Mas você tem um nível superior em ciências contábeis. Né? Ciências contábeis, né? Ciências contábeis. Aí eu pergunto, você, tendo nível superior, você pode fazer esse concurso bem aqui para técnico? Tá? Entenderam a pergunta? Pessoal, eu tenho nível superior. O cargo exige curso técnico em contabilidade. E eu tenho curso superior em ciências contábeis. Eu posso fazer esse concurso? Gente, o que a jurisprudência diz bem aqui é o seguinte. O que você tem que comprovar é que aqui, quando você fez o curso superior, você vai ter que levar o seu histórico para comprovar que no curso que você fez abrange as disciplinas, as matérias do curso de técnico, tá? Então, por exemplo, a mesma coisa acontece aqui. O curso é de técnico para enfermagem, tá? Olha para mim. O concurso é vaga para técnico em enfermagem. Você tem curso superior em enfermagem. Você pode fazer o concurso para técnico de enfermagem? A resposta é depende. Você vai ter que comprovar que o seu curso superior, que no seu curso superior, através do seu histórico, contemplou as disciplinas que o curso de técnico de enfermagem ministra. Então você vai ter que comparar os dois, levar os dois e comprovar. Olha aqui, ó, tá aqui, ó. Esse aqui é o cargo de técnico, o que ele exige. O curso técnico ele tem essas disciplinas, o meu curso superior tem essas disciplinas. Bateu, tá? Nem sempre bate. Aí, por exemplo, o técnico de enfermagem, existe um técnico de enfermagem que é, se não me engano, instrumentador cirúrgico, que o curso de enfermagem superior não abrange essas disciplinas. Então, mesmo você tendo superior, você não pode fazer o concurso para técnico de enfermagem e instrumentador cirúrgico. Entendeu? Então, você vai ter que comprovar isso. Né? A jurisprudência até fala exatamente isso. Tem que comprovar que as disciplinas do curso superior abarcam as disciplinas do curso técnico. Beleza? Tá? Então, vamos continuar aqui nos requisitos. Próximo requisito, idade mínima de 18 anos. Gente, cuidado, tá? Isso aqui é diferente
da emancipação civil. Emancipação civil é uma coisa, tá? Você pode ser emancipado antes dos 18 anos, mas isso não te autoriza a investir em concurso público, tá? A idade mínima aqui é de 18 anos, não tem para onde correr. É um requisito objetivo, tá bom? E o próximo requisito, aptidão física e mental para o cargo, tá? Você tem que comprovar, você vai ter que levar um monte de exames, né? Exames médicos, exames psicotécnicos, psicológicos, tá certo? Pronto. Pergunto, quando é você é de casa, eu vou te dar 5 segundos para responder. Tá? Você faz o concurso público, né? Você faz o concurso é homologado, aí você é nomeado, toma posse e entra em exercício. Beleza. Pergunto, quando é que você tem que comprovar esses requisitos aqui? Quando que eu tenho que comprovar os requisitos? 5 segundos para responder. 4, 3, 2, 1. Gente, é requisito para quê? Requisito para investidura. O que eu falei lá atrás? Vou voltar aqui. Aqui, ó. É nesse aqui mesmo. O nome disso daqui, investidura. O servidor ocupar o cargo público. A investidura se dá na posse. Então, os requisitos eu tenho que cumprir quando? Vamos lá. Esses requisitos para investidura eu vou ter que cumprir quando, então? Na posse. Pessoal, então eu posso fazer um concurso público tendo 16, 17 anos só? Pode. Pessoal, o concurso público ele exige bacharel em direito. Eu estou cursando ainda. Eu posso fazer? Pode. Desde que na data da posse você já tenha o diploma. Professor, então se eu estou com os direitos políticos suspensos, eu posso fazer o concurso? Pode. Na posse é que você tem que estar com seus direitos políticos pleno gozo. Professor, hoje eu sou doido. Eu posso fazer o concurso? Pode, desde que da posse eu esteja curado, tá? Cadê da paz, gente? Não se chama mais doido, não, tá? Cuidado aí com a nomenclatura. Beleza, gente? Vamos lá, vamos continuar. Pronto. Pergunto, né? Olha para mim. Pergunto. Além dessas exigências, né? Já são 6. Pode ter novas exigências, né? Pode ter novos requisitos, outros requisitos além desse, tá? Por exemplo, um cargo ele pode exigir, olha, a idade máxima é essa? Pode. Onde é que tem que estar previsto isso? No edital, né? Não, gente, não é no edital. O STF entende que o edital não é meio idôneo para trazer novos requisitos. Tem que estar na lei. Pessoal, que lei é essa? Eu não acabei de falar, gente, falei aula passada, que cargo público é criado por lei? Então, essa lei que cria o cargo público já vai trazer as exigências para ocupar aquele cargo, tá? Então, as exigências para ocupar um cargo público estão previstas na lei que cria o cargo público, tá bom? Então, tem que ser em lei. O edital não é meio idôneo para trazer novos requisitos, tá? Beleza? Então, vamos anotar isso. Vamos lá para o slide. Deixa eu só ver aqui, gente, se eu trouxe... Tá, não, realmente. Eu vou ter que botar isso aqui. Então, novas exigências, tá? Tem que estar previsto em lei. Lei em sentido estrito. O edital, ele só... O que o edital faz, gente, é repetir a lei. O edital, por si só... Deixa eu apagar isso aqui. O edital por si só não é meio idôneo. Tem que ser por lei. Tá bom? Então, por exemplo, pode vir uma lei falando que olha, a idade máxima para entrar no cargo é tantos anos, é 35 anos, por exemplo. Tá? Pode ter? Pode. Só que esses requisitos, se tiver novas exigências, tem que ser
justificadas, tá? Essas novas exigências, elas têm que ser justificadas. Não é só porque, eu quero, não. Não é isso não, tá bom? Eu acho legal, né? Por exemplo, vai sair um concurso para guarda municipal, né? E guardas municipais no Brasil todo. Geralmente eles exigem idade máxima de 35 anos. Aí o pessoal fala assim, eles só querem guarda novinho. Não, gente. É porque se a pessoa entra com 60 anos, né, e o concurso de guarda exige esforço físico, tá? Então entende-se que não tem o mesmo vigor de uma juventude, tá? Vamos lá. Aqui nós temos duas observações, né? Que na verdade eu vou colocar só como uma observação, tá bom? Vocês já ouviram falar em TAF? É o tal do teste de aptidão física, né? Teste de aptidão física, gente, alguns cargos cobram isso daqui, principalmente de polícia, né? Polícia Federal, nosso caso aqui, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Você tem que fazer um exame físico, tá certo? Também temos o psicotécnico. Psicotécnico. Tá? O pessoal pode ter isso no concurso? Pode. Né? Psicotécnico, o pessoal chama de psicodoido, né? Pode ter os dois. Só que o STF entende que para ter isso daqui, para ser cobrado isso aqui, vou colocar aqui de cor diferente, para que haja isso aqui no concurso, tem que obedecer dois requisitos. O primeiro requisito é, tanto o TAF quanto o psicotécnico devem obedecer a critérios objetivos definidos, né, no edital. Então, por exemplo, o psicotécnico ele tem que ser o mesmo exame psicotécnico para todos os candidatos. O que acontecia muito, né, o psicotécnico é feito com um psiquiatra, um psicólogo, eu não sei direito. Enfim, o que acontecia muito era que entrava um candidato, fazia um exame, entrava outro, fazia outro exame. Né? Então, eram exames diferentes. O STF falou nada disso, tem que ser critérios objetivos e não subjetivos. Tem que ser o mesmo exame para todos, tá? O TAF é a mesma coisa, né? Critérios objetivos. A segunda observação é o seguinte: tem que ter previsão de recursos administrativos. Tanto para o TAF quanto para o psicotécnico tem que ter previsão de recurso administrativo, tá? Então olha para mim. Sabe o que estava acontecendo? A pessoa reprovava no TAF e corria para o judiciário, tá? Reprovava no exame psicotécnico e corria para o judiciário. E o judiciário está ficando abarrotado. Então, para evitar isso, o STF definiu assim, não, peraí, para você tem que ter uma previsão de um recurso administrativo, né? Por exemplo, foi reprovado no TAF, você recorre primeiro para a banca. Tem que ter essa previsão desse recurso lá. Aí sim você vai para o judiciário, tá bom? Então tem que ter a previsibilidade, tem que ter a previsão de recurso administrativo, tanto para o TAF quanto para o psicotécnico, tá bom? Então vou voltar para o slide. Tá? Aqui ainda em relação ao TAF, vou puxar bem aqui, ó, rescisão recente, não tão recente, né, do STF. As grávidas, né? Ficar melhor. As gestantes. Tem direito à remarcação do TAF, tá? Então, isso aqui o STF decidiu recentemente que as gestantes elas têm direito à remarcação do TAF. Isso é óbvio, gente. Isso aqui é respeito ao princípio da isonomia. Óbvio que uma gestante ela não consegue fazer os testes da mesma forma que uma pessoa não gestante consegue, tá? Então o STF decidiu que gestantes têm direito à remarcação do TAF. Inclusive, a gente tem um projeto de lei, já foi aprovado na Câmara, tá? Aí, quando você estiver assistindo essa aula, você dá uma olhada lá, porque nesse momento que eu estou gravando, o projeto de lei estava no Senado, justamente para prever isso aqui em lei, que tanto as gestantes quanto as lactantes têm direito à remarcação do TAF. Beleza? Tranquilos? Vamos continuar. Ó. Temos duas súmulas aqui que eu trouxe para vocês, que é bom você conhecer, né? Vamos lá. Súmula 14 do STF.
não é admissível por ato administrativo restringir em razão de idade inscrição em concurso público. Tá? É o que eu falei, gente, é somente, não pode ser por ato administrativo, não pode ser por ato, tem que ser por lei. Então, um ato administrativo, que é o edital é um ato administrativo. O edital ele não pode restringir, tem que ser por lei, tá certo? Certo? Súmula vinculante no 44. Só por lei se pode restringir, sujeitar ao exame psicotécnico a habilitação de candidato. Tá, está aqui, ó, psicotécnico. Só se tiver na lei, só o edital não é meio idôneo. Então, lá, a lei que cria o cargo é que diz se é necessário ou não fazer psicotécnico. Tá bom? Tranquilos, tá? Vamos continuar, né? Não pode parar não. Vamos lá. O que mais? Como eu falei aqui, ó, olha só, vou voltar para cá. Bem aqui eu falei que tem que ter a nacionalidade brasileira, né? Só que a nossa lei, a nossa Constituição, ela fala assim, olha, se tiver previsão em lei, tá? Então é uma norma de eficácia contida, né? Desculpa, limitada, uma norma de eficácia limitada. E aí fala assim, ó, se tiver previsão em lei, tá? Olha para mim. Se tiver previsão em lei, pode admitir servidor estrangeiro, tá? Então, a nossa lei 8.112, ela prevê essa situação em que pode admitir servidor estrangeiro, tá? Então, olha só, olha para mim. São 2 locais e 3 cargos. 2 locais e 3 cargos. 2 locais, quais são? Universidades públicas e instituição de pesquisa tecnológica científica, tá? Universidade pública e instituição de pesquisa tecnológica científica, tá? Aqui no Maranhão, UFMA e IFMA, tá? Federais, UFMA e IFMA. Universidade pública e instituição de pesquisa tecnológica científica, tá? 3 cargos, professor, técnico e cientista, tá? 2 locais, 3 cargos, professor, técnico e cientista, tá bom? Beleza? Só isso você tem que saber, tá? Inclusive, eu conheci professores estrangeiros, né? E é bem difícil entender o que eles falam, tá bom? Então vamos anotar isso, tá? Tem que anotar, ficar bacana o teu material, tá? Vamos lá. Então, servidor estrangeiro. Como eu falei, são 2 locais. Universidade e instituições. Gente, peraí, porque tá. Às vezes eu me enrolo com esse negócio aqui, tá? Universidade e instituições de pesquisa tecnológica, certo? Como eu falei, é UFMA e IFMA, tá? E para 3 cargos. Professor, técnico e cientista. Pronto. Nesses casos aqui é que se admite que entre o estrangeiro, tá? Gente, é estrangeiro, não é o naturalizado. Naturalizado é a mesma coisa que nato, tá? É brasileiro, tá bom? Só quando a Constituição diferencia, nos casos lá da Constituição, é que pode admitir essa diferenciação, tá bom? Vamos lá. Reserva de vagas. Vamos lá. A nossa lei fala que assim, olha. Reserva de vagas para pessoa com deficiência é de até 20%. Tá bom? Existe uma outra lei, a lei, salvo engano, a lei 12.990, que ela vai falar de reserva de vagas para negros. Tá? Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, tá? É a lei 12.990. Opa. 12.990 de 2014. Essa aqui não é até 20%, não. É realmente de 20%.
tá? Só que essa lei aqui, ela tem uma validade de 10 anos, ou seja, tá para vencer, né? Já tem um projeto de lei já querendo prorrogar por mais 10 anos isso daqui, tá certo? Beleza? Então pronto, isso aqui que a gente tem que saber de reserva de vaga, viu? Cuidado com o até, tá? A Constituição fala que tem que reservar no mínimo 5%, e é o que geralmente os editais reservam, beleza? Vamos lá, continuar, não vou parar não. Pronto, agora sim, né? Olha para mim de novo. Agora sim, né? Vamos começar a falar das formas de provimento, tá? Eu vou falar agora nesse bloco, eu vou encerrar falando de forma geral quais são as formas de provimento. A partir do próximo bloco eu já começo a falar da nomeação, tá bom? Beleza? Então eu vou falar aqui do aspecto geral. Algumas provas, dependendo se a banca for mais fraca, né? Algumas provas cobram que você decore quais são as formas de provimento, tá? Aí você tem que saber quais são as formas, né? Hoje em dia isso é muito pouco comum. Tá? As bancas hoje em dia querem saber se você entende essas formas de provimento. O que são essas formas de provimento? Tá? E aí ela vai tentar confundir com conceito. Tá? Vai dar o conceito de um e vai dizer que é a outra. Tá certo? Então uma forma de cair é essa. Diz que é uma coisa e dá o conceito da outra. Tá? Outra forma de cair é decorando. Tá? E uma terceira forma de cair é, dentro de cada uma dessas formas de provimento, tem uns detalhes. Então vai cobrar os detalhes. Tá? Você saber alguns pontos aqui dentro dessas formas de provimento. Beleza? Tá? Provimento, gente, vem do verbo prover. Tá? Prover no sentido de ocupar. Então são formas em que a gente ocupa um cargo público. Tá? Então vamos para o slide aqui para saber quais são as formas de provimento que estão previstas na Lei 8.112. Tá? Vamos lá. Então nós temos a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. O professor tem que decorar. Gente, de tanto vocês estudarem isso aqui, uma hora vocês vão acabar se familiarizando, tá? Então, acho que não precisa decorar, não, tá bom? O que vocês têm que saber, eu falei, né? Alguns pontos da doutrina a gente tem que trazer aqui, tá? É que é o seguinte, ó. A nomeação é a única forma de provimento originária. Ui. Ai, meu Deus do céu. É a única forma de provimento originária, tá? Todas as outras formas de provimento são derivadas. Aí você decora isso aqui sem entender por quê, né? A pessoa só decorei. É porque eu li uma vez e eu acabei decorando, tá? Não é assim não, gente. Ó, olha pra mim. A nomeação é a única forma de provimento originária, porque para você ser nomeado, não é pré-requisito que você já tenha um cargo anterior. Você pode ter ou não ter. Né? Você está fazendo seu primeiro concurso público, quando você passar, você vai ser nomeado. Mas você já pode ser servidor. Você já é servidor, já passou no concurso. Quando você passar nesse concurso que está estudando agora, você vai ser de novo nomeado. Entendeu? Então, para ser nomeado, não tem como pré-requisito você ter cargo anterior. Você pode ter ou não ter. As outras formas de provimento, elas exigem que você tenha um cargo anterior. Tá? Então, para promoção, readaptação, reversão, recondução, aproveitamento, reintegração, para todas elas, você tem que ter um cargo anterior. Por isso que deriva. Um provimento deriva de outro. Deriva de um já existente. Tá certo? O que mais que a gente tem que saber aqui? Olha só. Tem um doutrinador, que é o Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele ainda fala o seguinte, ó. A promoção é uma forma de provimento derivada vertical. A readaptação é uma forma de provimento derivada horizontal. Tá? Reversão, aproveitamento e reintegração e recondução são formas de provimento por reingresso. Tá? Isso aqui é o Celso Antônio de Mello, né? A depender do nível da sua prova, pode ser que cobre, mas eu só vi pouquíssimas questões, raras,
falando sobre isso daí, tá bom? Gente, como eu falei, tem prova que quer que você decore, né? Então, assim, desde já, né, você coloca aí, né, a partir de hoje, né, você, servidor, você vai ter que, olha para mim, a partir de hoje, servidor, você vai ter que encher o seu quarto, o seu espelho de post-it, de papel, você vai ter que espalhar por todo quanto é lugar, porque tem muita coisa que você vai ter que olhar todo dia, tá bom? Então, por exemplo, ó, o que eu vou te colocar aqui agora, né, você já coloca essas formas de provimento aqui no post-it, você coloca na frente, no seu espelho do banheiro, e quando você for escovar o dente, você vai lendo, tá? Então vai ter que escovar o dente, tem que passar pelo menos um minuto ali, né? Então aproveita e estuda, tá bom? Então faz um post-it com isso aqui e coloca no espelho do banheiro. Decorou? Arranca, já coloca outro, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Como é que você vai decorar isso aqui? Você usa essa fórmula bem aqui, ó. NAP mais 4RE, tá? Então, nomeação, aproveitamento e promoção, e esses 4 REs aqui que a gente tem, né? Da readaptação, reversão, reintegração e recondução. Cuidado, né? Bem aqui, a gente vai ver lá que existem duas formas de deslocamento, que é a remoção e a redistribuição. Isso aqui não são formas de provimento, são formas de deslocamento, tá? Existem outras duas formas de provimento que foram revogadas, que é a ascensão, e o nome fugiu, transferência. Essas duas formas de provimento aqui, elas foram revogadas, tá? Então elas não existem mais. E é isso que a banca faz. Ela vai pegar essas formas de provimento aqui e vai colocar esses quatro nomes aqui, tá certo? No meio. Vai perguntar qual é que está certo, tá? Então você sabe que a ascensão e transferência foram revogados, remoção e redistribuição são formas de deslocamento. Tá? E para finalizar, para a gente finalizar esse bloco aqui, ó, como eu falei, gente, dentro de nomeação, a gente vai ter que trabalhar com esses conteúdos bem aqui, ó. A gente vai ter que falar sobre o concurso público, a gente vai ter que falar sobre a nomeação em si, a gente vai ter que falar sobre posse, exercício, sobre a jornada de trabalho, sobre o estágio probatório e sobre a estabilidade. Tá? Então, quando eu for falar de nomeação, eu vou ter que pegar mais tempo, porque eu tenho que falar disso aqui tudo. Quando eu for falar das outras formas de provimento, não. Vai ser mais rápido, que eu vou falar só delas mesmo. Tá? Então, gente, ó, próximo bloco, a gente já começa com nomeação. Tá? Então, a gente vai começa falando sobre concurso, sobre a nomeação em si, sobre a posse, exercício, jornada de trabalho, estágio probatório e estabilidade. Tá bom? Beleza? Então, a gente finaliza aqui. Eu te espero no próximo bloco.